E aí eu fiz uma chamada aí, uma enquete no nosso Stories, aonde eu perguntava, gente, é muito interessante mesmo, né? Onde eu perguntava quem queria abrir uma franquia, né? Quem queria abrir uma franquia. E aí até então tinha 100% aí de participantes, tá? Falando que não queria, né? Não queria saber mais sobre franquias, na verdade. E eu refiz a pergunta e coloquei: quem gostaria de ganhar 20 mil reais de lucro por mês? Caraca, uma galera! Né? Muita gente votou no sim. Tá? Eu vou botar depois aí para vocês a enquete, né? A resposta da enquete. E vai ser legal, a gente vai ver aí como é que ficou, por que isso tudo, né? Por que modificou tanto assim? O que muda, né? E isso faz parte do nosso aprendizado. Isso faz parte do nosso crescimento no mundo do negócio. Hoje eu consigo enxergar que realmente você não quer o negócio que você quer. Você não quer a franquia. O que você quer? Você quer o benefício que a franquia te traz. Isso está em você, isso estava em mim, porque eu deixei bem claro aqui que quando eu abri minha franquia, o que eu queria? Eu queria uma franquia? Não, galera, eu não queria uma franquia. Eu queria de verdade, era o quê? O que eu queria de verdade? Eu queria de verdade, era o benefício que ela traria para mim. Era o lucro que ela trazia para mim. E essa é a grande ideia. O que eu quero é o lucro que a franquia vai me trazer. Tá? E a franquia nada mais é do que um instrumento. E aí eu falei de negócio lucrativo. Por que negócio lucrativo? Porque eu posso ter qualquer outro tipo de negócio lucrativo. Né? E uma franquia é um tipo de negócio lucrativo. Tá? E como que eu fiz isso, né, gente? Como que eu fiz isso em relação que eu larguei a franquia, que eu larguei a medicina para abrir esse negócio lucrativo, né? Deve estar muita gente até se perguntando: nossa, ele largou a medicina, caraca, isso aí é muita loucura. Gente, a gente tem algumas expectativas, a gente traça, né? Como eu falei para vocês, eu traço planos anuais, mensais, semanais e diários, tá? E dentro desses planos tem algumas coisas que eu gostaria de realizar, que eu queria realizar, e eu fui completando aí todos os planos, né, o caso, fazendo, realizando todos eles, todos os sonhos. E eu tinha um sonho aí que era ter um negócio lucrativo. Aí eu falo que é um pé de dinheiro, porque eu sempre fui contra esse senso de que não existe pé de dinheiro, tá? E eu falo que você tem sim, você consegue plantar um pé de dinheiro. E eu vi num negócio lucrativo essa capacidade de ter um pé de dinheiro, onde você conseguiria ter um dinheiro, tá, extra aí, né, e não ia se preocupar mais com o dinheiro. A vida de médico, pelo contrário que todo mundo pensa, é uma vida bem cansativa, né? Você já vai me responder aqui, vai falar: ah, mas você ganha muito bem. Hoje eu estava conversando com uma menina, hoje mesmo eu estava conversando com uma médica nova, recém-formada, e ela falou: nossa, hoje no final de tudo eu tenho tanto dinheiro, né? E eu não consigo gastar esse dinheiro, porque eu vivo de um plantão para o outro e eu não consigo largar os plantões. Isso acontece, ela tem 6 meses de formada, né? Isso cansa e vai cansando mesmo, sabe por quê? Porque quando eu tive o meu filho, a primeira coisa que me perguntaram foi: caramba, quando que você vai conseguir ver o seu filho? Eu falei: todo dia. Ué, como que você vai ver todo dia? Você não é médico? Sim, eu sou médico e vou ver meu filho todas as noites. Eu estou em casa para ver meus filhos. Todos os dias eu acordo com meu filho. Então, assim, são escolhas que a gente tem que fazer, né? Quem já viu a minha história, quem não viu ainda tem que postar. E, na verdade, meu pai era marinheiro, né, da Marinha Mercante, passava grande parte da vida dele trabalhando no sentido de viajando, né? Que trabalhar, a gente trabalha a maior parte da nossa vida, mas trabalhando no sentido de viajando. E o que acontecia com esse trabalho no sentido de viajando? Ele ficava muito tempo fora de casa e a gente via muito pouco meu pai. Claro que não é o tempo, né, o número de carga horária que você vai ver os seus
familiares, mas sim a qualidade do tempo que você passa com eles que faz total diferença. E essa questão é muito interessante, que eu não queria isso para os meus filhos, e eu comecei a pensar em montar alguma coisa que me desse um dinheiro e que eu não dependesse única e exclusivamente de plantões na vida cansativa que é de médico. E aí eu consegui montar esse negócio aí, né? Eu juntei meu pai, minha irmã, fomos 3, né? Uma empresa realmente familiar, onde eu era médico, eu era médico, não, eu sou médico na verdade, meu pai era aposentado da Marinha e minha irmã administradora. São 3 pensamentos totalmente diferentes, cada um via um negócio de um olhar totalmente diferenciado. Meu pai tinha um olhar já de ter tido 2 negócios próprios e que não deram certo, né? Não deram certo por N motivos, tá? Misturar conta do negócio com conta da família, isso é um grande erro que a gente tem. Não dá para misturar negócio com a família, não o negócio com a família, não é isso que eu estou falando, são as contas, né? Fazer de tudo uma coisa só, dessa forma não funciona, você acaba atropelando o seu negócio e você acaba indo à falência, tá? Meu pai não foi à falência porque ele conseguiu vender, né? Ele conseguiu passar no negócio dele antes de que tudo acabasse. E a gente, assim, minha irmã era administradora, teve algumas aulas de administração, já estava fazendo medicina, tá? Então, para tu ver, era administradora que já estava fazendo medicina. E assim, ela tinha uma ideia na cabeça de que ela teve uma aula que falava de empreendedorismo. E a aula era o seguinte: se você quiser montar alguma coisa, você monta na área da saúde ou você monta na área da alimentação. Porque se você tiver em um momento de crise, essas são as 2 áreas que nunca vai ser abalada pela crise. Aí a gente pensando nisso, né, vamos montar algo, meu pai ia se aposentar, vamos montar algo para a gente investir o dinheiro, porque vai pegar o dinheiro da aposentadoria, se você fosse deixar no banco você sabe que não rende, né? E você ia acabar perdendo dinheiro, essa era a verdade. A gente queria pegar aquele dinheiro, eu já estava formado, eu já trabalhava todos os dias ininterruptamente, e eu queria muito essa ideia de fazer o quê? De pegar, de fazer o meu dinheiro, fazer dinheiro para mim. Eu já tinha essa ideia, por mais que eu tivesse uma ideia ainda atrasada em relação a tudo que eu penso hoje, a todas as coisas que eu penso e como eu penso hoje. Quando eu paro para olhar para trás, eu falo, caramba, ainda bem que eu comecei a estudar naquela época. Eu acho que se eu deixasse um pouco para trás, seria tarde demais, porque o momento é agora. Se você está pensando em investir em um negócio lucrativo, o momento é agora. Ah, mas não tem nada, gente, o momento é agora. Você tem dinheiro no banco? Então, vamos investir num negócio lucrativo, vamos fazer esse dinheiro trabalhar para você, porque o momento é agora. Amanhã já vai ser tarde, né? Amanhã você já vai ver um montão de gente colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. E tudo vai passar, né? Tudo vai passar e você vai acabar olhando para trás e falando, ainda bem que eu comecei aquilo lá atrás, ainda bem que eu consegui o carreiro, muito bom. E aí a gente foi montar, a gente pensou em algumas coisas, né? Pensamos em montar farmácias, pensamos em montar hospital, né? E pensamos em um montão de coisa, só que a grande verdade é que a gente não tinha tino para nada, experiência zero não, né? -1 que a gente tinha, tá? A experiência -1 que a gente tinha muito era a vontade de quê? De fazer acontecer. E foi assim que as coisas foram acontecendo, a vontade, né? A transpiração sendo maior do que a inspiração. Isso ajudou muito o nosso desenvolvimento. A gente, como uma equipe familiar, a gente acabou optando por o ramo de franquias porque a gente chegou num consenso de que eu não teria esse tempo todo, e aí eu falei sobre tempo para vocês, né? Eu não teria o tempo todo para investir, mas sabe por quê? Porque não era a minha prioridade na época. Se hoje eu tenho a cabeça de hoje, com certeza eu ia investir o meu tempo nesse negócio lucrativo, porque é lucrativo e melhor do que ser lucrativo, é um negócio altamente escalável.
Sabe o que é escalável? Você pode ganhar cada vez mais, você não limita o seu ganho, você consegue ganhar cada vez mais dependendo do seu empenho, dependendo da sua desenvoltura no seu trabalho. Então você consegue ganhar cada vez mais, é um negócio altamente escalável. E era o que eu queria para mim, né? O que eu vejo que eu quero hoje para mim é um negócio altamente escalável. E o que acontece? Naquela época eu não pensava desse jeito, né? Eu era praticamente recém-formado, né? Vamos dizer assim, que eu ainda era recém-formado na medicina. E eu queria muito medicina, porque eu via medicina como todo mundo vê. Todo mundo vê um negócio puta mesmo lucrativo, cara, e não tem isso tudo, né? Quem tá dentro sabe que não é esse negócio todo. Quem tá dentro sabe que, assim, a medicina e a área da saúde em si, eu não vou nem falar só da medicina, mas a área da saúde em si é a área que tem menos importância para todo mundo. A área da saúde é que tem menos importância para todo mundo. Aí você fala, nossa, menos importância, gente, é o que tem menos importância para todo mundo, é a área da saúde. Por mais que seja o bem mais precioso, você é o bem, é o que acontece que tem menos importância. Mas isso aí a gente está vendo aí nas reportagens, está vendo em tudo que está acontecendo, e eu não preciso ficar falando aqui se é mais ou menos importante, né? Eu sei que a minha saúde é importante, a saúde dos meus filhos, dos meus entes queridos, todos eles, né, são bem importantes. E naquela época eu não tinha essa visão toda, né? Eu não tinha estudado, eu precisava, na verdade, eu não me culpo por não ter essa visão antes, tá? Porque foi o que me impulsionou a estudar, a buscar conhecimento, a buscar pessoas que já tinham chegado lá onde eu queria para me guiar, né? Para ser meu tutor. Só que assim, não tinha muita pessoa não, tá, gente? Não tinha muita gente, eu fui muito no Sebrae mesmo, acabei vendo algumas coisas no Sebrae, fazendo vários cursos pela internet, porque eu gosto muito desse negócio da internet. Facilita muito para quem tem principalmente organização. Quem tem organização e comprometimento, o negócio da internet funciona. Agora, se você não tem organização e comprometimento, a internet vai te atrapalhar, porque você vai ficar com coisas, com pendências na cabeça. E pendências na cabeça, a gente falou aí na última live, pendências na cabeça é igual wireless, né? É igual computador, é igual celular buscando o quê? A rede, né? O celular, quando fica buscando a rede, fica lá, buscando rede, e acaba o que? A bateria rápido, e aí você acaba ficando dessa forma. Você fica lá com várias pendências a fazer e a sua cabeça fica funcionando, porque quem é que comanda? A gente viu isso ontem na live. Quem é que comanda todas as suas decisões? É o seu inconsciente. O seu inconsciente, ele comanda, e através de gatilhos mentais, que é o quê? É o cara que vai facilitar a tomada de decisão. Imagina só ter que gastar enorme energia para tomar todas as decisões que você toma no dia a dia. Acordar, abrir os olhos, levantar pé direito ou pé esquerdo, escovar o dente, né? E aí você tem lá os gatilhos mentais que vão estar o quê? Diminuindo, encurtando esse espaço. E eu falei dos vendedores ontem, né? Na verdade, quem são os vendedores utilizam, bons vendedores utilizam os gatilhos mentais e funciona demais. E uma coisa interessantíssima que eu gosto de falar, o Tell Story, né? Que é nada mais, nada menos do que você aprender a contar histórias. Histórias conectam, histórias... as pessoas curtem muito, é muito simples, né? Você quer ensinar alguma coisa para uma criança, por exemplo, você ensina em forma de história, né? A criança guarda a história. E assim é o ser humano, você é condicionado a ouvir histórias desde sempre, né? Tudo é contado em história. A gente tem um livro sagrado que são a união de várias histórias, tá? E assim, histórias... Claro, né? Nada contra aí, mas milagres e coisas, etc, tá? O ser superior, né? O nosso grande arquiteto sabe disso. Então é isso que acontece, contar a história conecta. E o vendedor sabe muito bem contar a história, tá? E, gente, para isso tudo aí eu tive que aprender isso tudo, né? Eu não tinha nada pronto, eu não sabia nada disso, meus pais não sabiam nada disso, minha irmã
não tinha a menor ideia e a gente teve que buscar conhecimento. Mas qual é a grande estratégia, né? Como que eu saí dessa vida toda aí, dessa loucura de trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de sair de um plantão e ir para o outro? Sabe por quê? Porque assim, na vida de médico é assim que funciona. A pessoa fala, eu queria ter a vida de médico. Olha só como funciona. A vida de médico, você pega no plantão 7 horas da manhã, você tem que chegar cedo, tá? Você tem que chegar às 7 horas da manhã, porque o coleguinha que está saindo do plantão é o coleguinha que vai estar pegando no outro plantão. Então você já imagina que você nunca sai do plantão tarde. Você fala assim, eu saí do plantão hoje tarde, saí 7h20. Não, você não está tarde para sair do plantão. Na verdade, você está sempre atrasado para o próximo plantão. Essa é a grande ideia, né? Isso é a vida de médico, é assim que você vive. É de um plantão para outro plantão. E aí você ganha dinheiro, eu falo sempre, né? Você ganha dinheiro, mas você gasta proporcionalmente, tá? A visão, gente, de ser rico, tá? A visão de ser rico, aprende de uma vez que a visão de ser rico não quer dizer o quanto você ganha. Quer dizer o quanto você ganha, quer dizer é o quanto você poupa para investir e faz com que o seu dinheiro trabalhe para você. Isso é riqueza, porque você pode ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Você vai gastar proporcional ou além disso. E aí isso não quer dizer que é ser rico, porque se você pegar aquele 1 milhão e tirar da mão dele, o que vai acontecer? Ele vai estar endividado. E aí, ele é rico porque ele ganha 1 milhão? Não. E aquele cara que ganha 20 mil, 10 mil, 30 mil, que tem 20 mil de lucro, 20 mil de lucro, aquele cara que tem 20 mil de lucro e reinveste todo mês aqueles 20 mil. Esse cara é o cara que é rico. Esse é o cara que é rico. Ele ganha 20 mil de lucro, ele não ganha 1 milhão, ele ganha 20 mil de lucro e reinveste em tudo aquilo ali, gente. Isso é riqueza. Tá? Sabe por quê? Porque se um dia tirarem aquele dinheiro fixo que ele tem, ele vai ter da onde se manter, ele vai ter da onde manter o padrão de vida dele, ele vai ter onde manter o padrão de vida da família dele. Isso é riqueza. Essa é a grande questão, tá? E assim, o médico é um cara bem enrolado. Eu falo porque eu sou médico e eu vejo isso muito, né, nos meus amigos. Poucos são as pessoas que têm consciência financeira na medicina. As pessoas ganham dinheiro, eu não vou falar que ganham dinheiro não, eles trocam tempo pelo dinheiro, né? Eles trocam tempo pelo dinheiro. Tem pessoas que ficam horas em casa. Eu passei a tarde de terça e a tarde de sexta em casa. E o resto da semana toda dentro do hospital. Mas quando você fez o juramento, você jurou que iria ser médico em todas as horas. Sim, mas eu não estou falando não, tanto que assim, eu largo a profissão de médico, né, de plantões, etc, mas eu sou médico, né, então eu estudei, eu trabalhei, eu fiz um montão de coisa aí, fiz cursos, N cursos, eu sou médico. Então, se tiver que consultar alguém, eu consulto as pessoas ainda, né, não tem por que não consultar. Mas essa é a grande questão que acontece, as pessoas, os médicos em si, eles são, né, têm pouca consciência financeira. E como a pessoa tem pouca consciência financeira, eles acabam se endividando. Mas eu não estou falando de médico, mas a sociedade em geral, né? Você ganha 1.000 e gasta 2.000. Você ganha 3.000 e gasta 5.000. Você ganha 200 mil e gasta 300 mil. Essa é a ideia do que acontece, eu vou falar aqui do Brasil, que acontece na maioria dos brasileiros, né? Você gastar muito além do que você ganha. Então a gente fez isso tudo, esse rodeio todo, para falar que definimos em abrir o que? Uma franquia. Sabe por que é uma franquia? Quem me acompanhou essa semana toda, eu falei para vocês que franquia é um negócio lucrativo. Franquia é um negócio testado, franquia é um negócio comprovado. E ele passa para mim uma coisa que eu não tinha. Sabe por que eu não tinha? Porque eu sou de uma área completamente diferente. Minha irmã completamente diferente. Meu pai nem se fala.
Sabe o que ele passa pra gente? Know-how. Sabe o que é know-how, gente? É conhecimento. Know-how são os profissionais. Know-how é a técnica de venda. Know-how é a operacionalização. Know-how é o instrumento que você vai está comercializando. Know-how são todos os profissionais na linha de frente, em pontos estratégicos da franquia. Isso é know-how, ele passa tudo, ele dá tudo para a gente e fala assim, vocês têm que administrar. Essa é a grande questão, você tem que administrar. Tá? E eu administrar não é minha irmã administradora, eu sou médico, administro bastante coisa, uma equipe inteira para administrar. Tá? Meu pai, como era também chefe lá da Ana Marinha, também administrava muita gente e administrava o que a gente sabia de melhor. Então ela falou, pô, esse negócio aí é o negócio que a gente vai investir, sabe por quê? Porque é isso aí que vai dar certo pra gente, porque administrar a gente sabe fazer. E aí cada um tinha uma habilidade diferente, né? Meu pai sabia muito lidar com as pessoas lá, como andar, falar, tem que fazer isso, minha irmã, a parte de administração, eu fazendo a outra parte de mais interpessoal, de gestão, de macrogestão, né, de network, essas coisas todas, e aí a gente fez o quê? A gente se uniu. E aí eu falo pra você, né? Tá pensando em ter um sócio? Cara, sócio é bom demais. Tá pensando em ter um sócio? Facilita. É o cara que vai te facilitar. Mas tá pensando em ter um sócio? Tenha uma pessoa que pense diferente de você. Pensa diferente, nada de pensar igual. Imagina todo mundo pensando igual aqui, minha cabeça, igualzinho, todo mundo com a mesma cabeça. Não dá, gente, não rola, tá? Não rola e não rola mesmo. Você não cresce, você não consegue crescer. Porque tudo que te desafia te faz crescer. Essa é a verdade. E se você tiver uma pessoa que fala assim, não, não concordo com isso, você, caraca, não concordo com isso, aí cabe você também se conhecer, saber aceitar as críticas, saber aceitar o quê? As divergências. E aí, não sei, não quero fazer, não é assim dessa forma, vamos pensar de uma forma diferente, vai fazer o seu computador, né? Eu falo isso, meu pai que fala isso, né? Tem que botar o computador para funcionar. Vai fazer seu computador fazer o que? Girar 200 mil megahertz aí, sei lá quantos, meu irmão. Para você pensar em uma forma diferente, sair do comum. Essa é a grande ideia, né? Pensar fora da caixinha ou pensar dentro do círculo. E aí quando você aprender a pensar dentro do círculo, eu vou te dar uma grande sacada. Uma grande sacada que você vai ser demais. Quando eu falo para você aprender a pensar dentro do círculo, é porque você tem que pensar nas coisas como o que fazer, como fazer e por que fazer dentro do círculo. As pessoas comuns pensam ao contrário. Elas pensam de fora para dentro. Tá? Elas pensam primeiro como fazer, primeiro o que fazer, depois como fazer. E por último, por que vai fazer, tá? Então o que, como e por quê? O cara que já é diferenciado e que tem aí um pensamento mais tranquilo em relação, mais de liderança, o cara já pensa no seu porquê primeiro. Porque o porquê vira a sua missão. E a sua missão você consegue transmitir para todos. Para todas as pessoas que estão lhe assistindo, que estão trabalhando com você, que fazem parte da sua equipe. E você vai fazer com que eles comprem a sua ideia. Sabe com o quê? Com o seu porquê. É a sua missão. Então você pensa dentro do círculo, né? Por que fazer? Aí você pensa, caraca, como que eu vou fazer isso acontecer? Aí depois você vai, como que eu vou fazer isso acontecer? E ainda tem uma grande sacada, gente, o cara que é líder, e que chegou lá no patamar e quer dar um passo à frente, né, quer chegar no próximo patamar, ele tem que saber a outra sacada. A próxima sacada eu vou falar para vocês, tá? No final dessa semana agora eu falo para vocês. Na sexta-feira eu falo para vocês. A outra sacada, tá? A outra sacada, quem estiver aqui me seguindo vai conseguir, né? Vai conseguir saber aí qual é a próxima sacada. E essa próxima sacada vai dar um prêmio para vocês, eu vou falar durante a semana também. Quem digitar aqui qual é a próxima sacada vai
ganhar um prêmio. É isso que eu estou falando, tá? Pensou em quê? Não, aqui que está falando, vou falar o seguinte, olha só, depois a gente vai montar o que eu pensei isso agora. Eles estão falando aqui, você sempre inventa essas coisas. Eu sempre invento no ar e é isso aí, quem faz, sabe, faz ao vivo. Eu inventei aqui essa sacada, não inventei a sacada, né? Mas inventei essa ideia aqui, essa promoção. Quem souber qual é a sacada vai ganhar aí um prêmio, tá? Vai conversar comigo ao vivo, não sei, vamos pensar ainda, vou pensar aqui junto com a equipe, porque a equipe já está aqui, caraca, o que ele está fazendo? Eu estou fazendo isso, pronto, é agora, vamos embora. Então, vai ser assim, né, quem souber aí, quem me acompanhar, e provavelmente no final de semana a gente também vai definir aqui, que a equipe já falou, não, no final de semana não, a gente já também vai definir aqui que sacada é essa e o que você vai ganhar. Assim, eu já estou com uma ideia aqui na minha cabeça, eles nem sabem ainda, mas a minha ideia é com uma coisa muito boa para você. É uma coisa muito boa que vai acontecer para você e a gente vai trabalhar juntos. Essa é a grande ideia. Guarda aí quem é a próxima sacada. Qual a próxima sacada? Então, por quê, como e o que? Tá? E aí a gente começou a pensar, né? Eu, cara, não, assim, para falar a verdade, não sabia nada disso, tá? Isso aí fui adquirindo com tempo, igual, né? Tempo. Foi adquirido com tempo de negócio, cara. Eu não sabia nada disso na época, como eu falei, eu era médico montado na medicina e eu não sabia, eu não conseguia enxergar o que um professor meu de medicina, ele falava sempre. Eu não conseguia enxergar, eu achava que enxergava, mas não enxergava droga nenhuma. Tinha um professor meu de medicina que ele falava sempre o seguinte: o médico que sabe só medicina não sabe medicina. Eu falava, caraca, mas esse cara é muito louco, meu irmão. Um médico que só sabe medicina não sabe medicina. Esse cara é muito louco. Imagina, o advogado que sabe só advocacia, né, só direito, não sabe direito. Imagina. O pedreiro que sabe só fazer lá a coisa não sabe aquilo. Caraca, eu falava, que loucura, meu irmão. O que esse cara quer fazer? E aí apagou da minha mente, né? Deixei isso pra lá. Aí quando eu abri, cara, a briga que foi pra abrir, né? O dia da inauguração, bizarro, meu irmão, bizarro. O dia da inauguração foi muito bizarro. Eu trabalhava pra caramba, muita transpiração, muita transpiração. E era a época que eu tava fazendo residência. Sabe o que é residência em medicina? É muito louco. São 60 horas dentro do hospital por um salário surreal. Um salário surreal. E aí você, cara, eu ficava correndo pra lá e pra cá pra fazer as coisas acontecerem, né? E eu ficava correndo pra lá e pra cá, e saía do hospital, ia pra lá. Cara, e a distância do hospital até onde é a minha loja? 40 quilômetros. Isso aí, 40 quilômetros, tá? É a distância do hospital até a minha casa. E o que acontecia ainda? 40 quilômetros de distância e eu ainda voltava, né, pra minha casa, porque assim, era mais 40 quilômetros, que eu morava perto do hospital. Então, eu não morava onde eu montei minha loja, na verdade eu montei minha loja na minha cidade natal, né? Eu gosto muito de falar isso, minha cidade natal. Eu montei minha loja lá onde meus pais moram até hoje. E eu saía, voltava, tava cedo no hospital, cara, bizarro. Muita inspiração. E foi assim que as coisas foram acontecendo, tá? A gente optou pelo sistema de franquias porque, primeiro, eu, como todo mundo, tanto que eu falei pra vocês, né, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, ou será que eu não quero ter tempo? Ou eu acho que aquilo não é tão importante para eu criar tempo, porque tempo a gente cria, né? Todo mundo tem 24 horas. Tem gente que faz milhares de coisas, faz o mundo acontecer, e tem gente que não faz nada. E aí você fala, nossa, eu precisava de mais tempo. Aí você olha pro cara do lado e fala, como que você fez isso tudo? Eu só tenho um dia de 24 horas. Né? Antigamente eu falava, o que você faz de meia-noite às 6? A pessoa, eu tô dormindo. Então tá perdendo tempo, né? Essa é a grande ideia. Eu nunca fui a favor desse negócio de que você tem que dormir
E eu nunca fui a favor disso, eu sempre acordei cedo, sempre estava lá na luta. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho aquele pensamento, tem um estudo que fala que você passa 1/3 da sua vida dormindo. Aí meus cálculos, eu muito matemático, né? Eu fui lá fazer meus cálculos, 1/3 de 45 são 15 anos. Imagina só, eu com 45 anos eu dormi 15! Cara, não rola, não rola, é muito tempo dormindo. É muito tempo dormindo, eu poderia estar ganhando dinheiro nesse negócio aí. Mas cara, pô, tu só pensa em dinheiro, cara, eu gosto muito de dinheiro, tá? Dinheiro não é o meu fim. E essa é uma outra sacada, tá? Dinheiro nunca foi o meu fim. Nunca foi o meu fim. Meu fim, cara, quando eu sempre quis mudar as coisas que foram acontecendo, né? Porque a minha história ela vai acontecendo e eu vou tendo alguns insights assim durante o período de vida e eu vou querendo mudar e eu não tenho medo de mudar. E olha que para quem tem aí essa relação com signo, eu sou taurino, cara, eu sou touro. Assim, touro mais fixo que existe sou eu, meu irmão, mas assim, não dá, não consigo ficar sem mudar, né? Quando chega no limite para mim eu tenho que mudar e eu encaro, bato isso. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo ali é passageiro, tudo vai passar. A gente vai passar por uma tempestade, mas depois vai vir um sol maravilhoso. Basta você fazer por onde acontecer. Não dá para querer ganhar na Mega Sena e não jogar nenhum bilhetinho. Se você não jogar uns numerozinhos lá, você nunca vai ganhar na Mega Sena, vai ficar sempre querendo ganhar. Meu avô era assim, ai Kim, eu vou ganhar hoje na Mega Sena. O cara nunca jogou na Mega Sena. Eu pegava, me dá o dinheiro. Ele, não, mas jogar na Mega Sena não. E como que tu quer ganhar? Ele, não, um dia Deus vai fazer eu ganhar, mas ele nem joga, cara. Como que ele vai ganhar? Não tinha como ele ganhar. Né? Então não tem como você querer mudar e não fazer por onde, agir, né? Tem poder quem tem ação, quem age na hora certa tem mais poder ainda, tá? É não perder as oportunidades, essa é a grande ideia, não perder as oportunidades passam e passam mesmo, né? Passam com seu tempo perdido, quanto mais tempo você desperdiça, mais rápidas as oportunidades vão passando e seu caminho vai se desenhando totalmente diferente do que era para ser desenhado e você acaba falando lá no final, nossa, mas por que eu vim por esse caminho? Porque você escolheu, você vive as suas escolhas, tudo bem? Não tem como você plantar cravo e querer colher flores, não existe isso. Ou você planta rosas e colhe rosas, ou você planta qualquer outro tipo de planta e colha o seu fruto. Essa é a grande ideia. Eu queria fazer uma coisa bem melhor. Eu sabia que ia ser desgastante no início. Eu tenho crise de cálculo renal e foi assim, foi a época que eu tive umas 3 crises de cálculo renal. Tá? Bebia muita água, mas muita água não era o suficiente. Sabe por causa do quê? Por causa da minha ansiedade, por causa da minha preocupação. Aí tem uma história aí de um estudo que fala que cálculo renal, da relação do cálculo renal com preocupação, né? Com pessoas preocupadas demais com o futuro, com as coisas que vão acontecer. E isso existe, né? Se existe, assim, eu comprovei esse negócio na pele. E dói bastante, tinha bastante problema com o cálculo renal e essa época foi bastante comprometedor. Cara, aí a gente foi abrir uma parada lá, né? Abriu uma loja e encontramos primeiro o nosso franqueador, conversamos com ele. Tá muito distante, né? Sempre quando você pensa em uma franquia, você fala, caraca, uma parada totalmente distante, meu irmão. É mesmo. Quando a gente abriu também foi assim. Teve um dia que a gente chegou numa loja, a gente gostou, ele falou, tem como conversar com o dono? Aí o cara deu o telefone do dono, meu irmão. Eu falei, caraca, o telefone do dono. Eu liguei pra ele, não, vamos conversar no boteco ali, não sei aonde. Eu falei, caramba, no boteco ele vamos lá, a gente senta, toma um negócio lá e a gente conversa. Eu falei, porra, que maneiro, vambora. E aí eu encontrei ele, né, e a gente viu que a empresa era uma empresa promissora, e que era uma empresa familiar. Caraca, a parada era muito familiar, meu irmão. A gente era a segunda loja que estava na família, então a empresa era muito familiar e a gente também era uma família querendo crescer, né? Então a gente uniu, cara, o útil ao agradável, meu irmão. Foi bom demais, útil ao agradável e a gente conseguiu crescer juntos, tá? Hoje o grupo tá gigantesco, né?
Gigantesco, gigantesco. E vocês vão saber, em breve vocês vão saber que grupo é esse. Hoje o grupo está gigantesco e tá bom demais. E a nossa ideia aqui é essa ideia, né, de mostrar isso daí. E como que eu fiz isso? Tá? Comecei por aí, gente, abrindo meu primeiro negócio lucrativo. Eu comecei a ver que era lucrativo mesmo, sabe por quê? Porque com 4 meses o meu negócio já estava se pagando, cara. Dentro de uma lógica, né, o ponto de equilíbrio acontece de 6 a 1 ano. Dentro de uma lógica. Mas o meu negócio com 4 meses estava se pagando. Falei, cara, essa parada dá certo, hein? Vamos investir nisso. E aí meu pai, minha mãe, meu cunhado aí entrou na parada também, era só família. Meu cunhado, mas é tudo família, né? Meu pai, minha mãe, meu cunhado, aí o rapaz que limpa tudo, que mexe no ar-condicionado é meu tio, né? O cara da cozinha lá também já trabalhou lá com a gente, era tio, o cara da entrega era tio, e o outro era primo, e assim, cara, é assim, é família. Só que a família com responsabilidade, né? É família, negócios à parte, é assim que tem que funcionar. Porque não é porque é da família que não é uma empresa. Então a gente tem que fazer valer aquela empresa que a gente está trabalhando. E se você não der a responsabilidade, não der a mínima para a empresa que você está trabalhando só porque é da sua família, é da minha família, não existe isso, né? Se aquela empresa falir, você vai perder o negócio que você tem. E eu deixei isso bem claro para todo mundo, tá? E não é porque é da família que também que eu não vou optar em tirar temporariamente ou talvez até despedir mesmo, né? Porque é da família. Não existe isso. Porque eu sou uma empresa, tá? Claro que tem toda uma relação diferenciada, mas nós somos uma empresa. E se ele quiser fazer com que a empresa da família cresça e ele mantenha o seu trabalho, cara, pô, vai ser bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. É isso aí. É isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar, com essas pessoas que eu quero trabalhar, quero crescer e quero fazer todo mundo crescer. Essa é a grande ideia. Tá, e a gente montou esse negócio aí, cara, muito bom, e aí começou a dar lucro, lucro, lucro. A ideia foi uma abrir outra, e essa é a grande ideia agora, de estar mais perto de você, sabe por quê? Porque, cara, eu estudei pra caramba esse negócio de franquias, esse negócio todo, gastei tempo pra caraca, gastei muito dinheiro. E eu falei, gente, eu sei que tem um montão de pessoas, né, são várias pessoas que estão interessadas num negócio lucrativo, um negócio que renda 20 mil reais para ele por mês, tá? De lucro que eu tô falando, um negócio que renda pelo menos 20 mil reais para ele por mês de lucro. Né? Existem várias pessoas que estão querendo isso. E não tem como chegar até lá, tem medo porque não conhece, tem medo porque não sabe o que é venda, tem medo porque não sabe qual é o sistema, tem medo, não sabe como funciona, tem medo porque acha como todo mundo pensa, né? Ah, não, porque tem que pagar royalties. Você não sabe nem o que são royalties. Você sabe o que são royalties? Você nem sabe o que são isso, né? Então você tem que ler, aqui a gente vai falar sobre o que são royalties. Tá, e você vai ver que nada mais é justo do que você pagar. Sabe por quê? Porque eu não iria ter tempo na época para fazer o quê? Montar o meu negócio próprio. Para fazer acontecer. Poderia até montar, né? Vou montar uma barraquinha de churrasquinho ali, mas não ia crescer, porque eu não ia empenhar força, transpirar o quanto necessita para fazer um negócio do 000 próprio crescer. Agora, quando eu preciso para crescer um negócio, um sistema do que eu chamo de sistema de franquias, todo mundo chama aí o sistema de franchise, né? É muito mais simples, né? Fácil não, muito mais simples. É a diferença do simples e do fácil que eu sempre falo para vocês. O sistema de franquias é simples porque ele te dá o know-how todo, é um pacote. Fala aí, ó, toma, administra. E o negócio próprio você não tem nada disso, tá? O negócio próprio não é simples e nem é fácil. A franquia é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque você tem que administrar, você vai lidar com pessoas e pessoas são difíceis, né? Por mais que você tenha que tirar sempre proveito e inteligência de cada pessoa que você faz o quê? Tem contato. E foi assim, gente, foi assim que eu acabei me redescobrindo depois da medicina, galera.
acabei me redescobrindo, e redescobrindo mesmo, né? Hoje eu tô aqui com vocês na internet, cara, isso é bom demais, tá? É muito bom estar aqui com vocês, passando, assim, meu conhecimento, né? Um pouco que eu tenho de conhecimento, mas que eu sei que está valendo bastante para um montão de gente, né? Valendo bastante para um montão de gente, e cada dia que um responde lá minhas enquetes, cada dia que um faz uma pergunta, cada dia que eu posso ajudar uma pessoa, cara, para mim é sensacional, para mim dá mais força, para ficar parado, pensando. E olha que assim, eu tô com 2 filhotinhos, né? 2 bebezinhos pequenininhos, tá? E às vezes eu tiro o tempo que era para estar com eles ali, para investir aqui, para a gente fazer um negócio legal, né? Para não ficar assim, nada de agarra, sabe? Porque eu sou organizado demais, gente, então tem que ter tudo organizadinho, tudo certinho. Mãe, obrigado, tá? Minha mãe é bastante assim. Mãe, obrigado aí, eu acho que essa parte do DNA passou para mim. Então, eu sou bem organizado e eu gosto de tudo muito certo. E as coisas acontecem, né? Eu acredito muito que sem planejamento, sem cronograma, sem data, né, para criar compromisso, as coisas não acontecem. E por mais que as coisas vão acontecendo, tá? Porque vão levar tempos, anos, e aí você não consegue controlar. Eu falo sempre uma coisa, né? Você tem que se empenhar e dar o seu total empenho, né? Total sangue, força de vontade naquilo que você tem controle, tá? Porque o que você tem controle, cara, tem que sair da melhor forma possível para você e para atender as pessoas, né? O porquê. Eu não falei, nem cheguei a falar do meu porquê, né? Mas assim, todas as vezes do meu porquê que eu queria mudar, sempre tinha um porquê diferente. Eu comecei a fazer o curso de enfermagem e o meu porquê era porque eu queria, eu tinha muito conhecimento, que eu estudava muito. Foi a época que eu sofri um acidente, estudava bastante, tinha muito conhecimento e queria ajudar as pessoas no curso técnico. Esse era o meu porquê e eu fui fazer o meu porquê. Depois eu me formei, fiz mestrado, né? E eu queria ajudar ao nível superior. E aí eu fui pro meu porquê. Eu não estou tirando a parte do dinheiro não, tá, gente? Assim, o dinheiro, eu sei que sempre tinha um dinheiro atrás disso tudo, ou no meio disso tudo, porque não dá para se manter sem dinheiro. Mas eu pensava mesmo em ajudar as pessoas. Essa é a grande ideia. Eu queria ajudar as pessoas. Esse era o meu porquê, essa era a minha missão. Tá? Eu consegui ajudar bastante gente, consegui dando aula na faculdade, consegui dando aula no curso técnico. Até que chegou um ponto que eu era coordenador e eu falei, caraca, não dá mais, eu preciso ajudar mais as pessoas, eu queria ajudar as pessoas mais necessitadas. E eu via que dentro de um hospital, eu como médico, eu conseguiria ajudar mais do que como enfermeiro. E aí eu fui fazer medicina porque eu queria ajudar as pessoas. Ah, mentira, você foi fazer por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro também, porque eu também tinha muito pensamento, como todo mundo tem, de que médico é rico. Até o dia que eu me formei e vi que não era muito disso. Eu comecei a aprender que riqueza não quer dizer o quanto você ganha, mas o quanto você poupa e o quanto você investe. Isso é o fenômeno de riqueza. Riqueza não é o quanto você gasta, é o quanto você poupa. Certo? Não quer dizer o quanto você gasta, é o quanto você poupa. É muito diferente, né? A pessoa de classe média vai comprar um carro que custa 70%, 80% do valor do seu salário mensal. E o cara que tem dinheiro, ele compra o mesmo carro, talvez um carro superior. Aí você fala, mas o cara compra, né? Mas ele compra e custa 3%, 2% do dinheiro dele mensal. Então é uma diferença muito grande, muito grande. E eu comecei a aprender isso, né? Eu comecei a aprender isso depois que eu me formei, porque eu tinha dinheiro, como todo mundo falava que médico tinha dinheiro, eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro porque eu trabalhava pra caramba, né? Comecei a comprar carro, comecei a comprar apartamento, comecei a comprar um montão de coisa, porque o meu pensamento era esse na época. Até hoje eu comprei sala comercial, cara. Puta merda, comprei sala comercial. Até hoje, não é que eu me arrependa, né? Eu não consigo me arrepender de ter comprado, eu tenho dinheiro investido, mas se fosse naquela época eu não faria, né? Eu pegaria o dinheiro e investiria em uma coisa que fosse me trazer mais dinheiro.